Outra coisa que é extremamente interessante, que você encontra na natureza com facilidade, as batatas. A gente só conhece a batata doce tradicional e a batata inglesa. Existem mais de 300 tipos de batata. E quando você vai para o mato, você encontra um monte delas. E as batatas, por exemplo, elas têm um componente químico, que são os carotenoides, que protegem o esôfago, protegem o estômago, e é mais fácil você curar uma gastrite de uma pessoa com batata doce do que com remédio de farmácia. Cara, e quanto custa uma batata doce? Custa nada. É um negócio simples, né? É uma coisa simples e fácil. Saúde de quem vive no mato. Esses caras, hoje, a galera o mateiro, o cara que vive no campo, ele tem uma vida que é invejada pelas pessoas da cidade. Por quê? Porque os ciclos que essas pessoas têm, pelo menos o ciclo circadiano do cara, está sempre muito mais ajustado pelo contato que ele tem com a natureza. Quando você vai para o mato, você tem essa sensação também de que estou revitalizado, revigorado e assim por diante? Mas é nítido, é sempre nítido. Eu estava final de semana agora dando treinamento. Nas semanas anteriores, eu estava acampado no local, lá no rancho que a gente tem para servir de base, e seguindo essas etapas e esses ciclos, né? Que eu percebo também que as pessoas elas têm uma dificuldade absurda hoje de viver esses processos. Eu comecei a fazer postagens aqui no Instagram, esquentando a água no fogão rústico, para colocar naquele chuveiro de lata rústico, para tomar banho depois. Olha o processo. E os caras comentando, pelo amor de Deus, então eu estou aqui bem de boa no chuveiro elétrico. Pois é, meu irmão, você não está vivendo o processo, você está muito distante daquilo que mantém a saúde em dia, mas principalmente a cabeça em dia, porque quando eu estou no mato, eu vou lá dar uma trabalhada, aí eu volto para o rancho, eu tenho que preparar o meu alimento passo a passo, eu tenho que preparar o meu banho e poderia ter um chuveiro elétrico instalado lá no rancho, porque a gente tem luz elétrica lá. Mas por que a gente não instalou? Porque a gente tem em casa, e quando a gente vai lá, é para viver o processo e reativar essa memória ancestral que todo mundo carrega. Né? O meu avô passou da década de 40 até a década de 80, lá na beirada de um rio lá em Pato Branco, completamente sem eletricidade, pegando o peixe no rio, que era a sustentação básica lá da alimentação, e fazendo todo o processo, de cabo a rabo, todas as etapas, para deixar ele preservado o ano inteiro para poder consumir. Quando você se entrega a essa dinâmica, e pode prestar atenção, quando você se entrega a essa dinâmica, você literalmente volta mais forte, cara. A tua visão melhora no mato, a tua respiração melhora, a tua audição, porque fica meia hora no meio do mato e você vê o que acontece. Você recalibra coisas que são muito mais pesadas no teu corpo em termos de informação, que é a informação antiga, do que essa coisa ridícula da Revolução Industrial para cá, que é muito leve. Essa informação de facilidade que a gente carrega, ela é tão pálida que quando eu vou estudar um caso extremo de sobrevivência, você vê que o cara voltou a ser bicho muito rápido. A ser bicho, que eu digo o seguinte, ele voltou a fazer todo o necessário para não morrer, para poder voltar para casa. E como é que ele fez isso? Ele simplesmente ligou o botão daquilo que pesa mais, daquilo que a ancestralidade se calibrou no sangue dele. Então, e perceba outra coisa, você que está assistindo a gente aqui. Quantos de vocês não pensam em final do ano agora, porque eu vou pagar para ir para um chalé no meio de nada, não quero escutar som de nada, eu quero ficar na natureza, imerso. Você vê, por que você acha que você quer fazer isso? O teu inconsciente sabe, cara. O teu inconsciente quer que você se reconecte. As pessoas pagam hoje, elas querem um mundo natural por conta disso, porque elas estão distantes dele. Né? Tá aí o estudo de Harvard, que saiu há pouquíssimo tempo, né? 1 ano e meio, mais ou menos, e que trouxe à tona um conceito, que é o conceito do earthing, do grounding, do aterramento, algo que a gente já vem fazendo uma porrada de tempo, que a gente já instintivamente bota o pé na terra, você já sente a conexão, e hoje existe a explicação científica para isso, né? Uhum. Todos nós, ao produzirmos estresse, ao produzirmos energia no corpo, geramos uma quantidade enorme de radical livre. Então, nós ficamos com uma carga elétrica positiva. Quando você bota o pezinho na Terra, a Terra tem uma carga negativa por excelência, o teu corpo se equilibra. E aí é interessante porque as pessoas elas vão, num final de semana, para fazer uma conexão como essa,
de estar no mato, tal, no chalé, ou a pessoa vai numa cachoeira, ou ela vai na praia e ela fala, porra, cara, eu voltei renovado. Mas ele não se dá conta de que se ele botar o pé na grama da casa dele, que está ali do lado de fora, ele está fazendo a mesma coisa. E que se eu passar 10 ou 15 minutos no sol durante o dia, que hoje as pessoas estão demonizando o sol como se ele fosse um monstro, e ele não tem nada disso. E eu falo para as pessoas, moçada, eu tenho 40 anos, cara, pego o sol todo dia. Ó, minha cor de sol aqui, cadê mancha, cadê problema? Não tem nada disso. É que a gente tem que pensar a saúde sempre de uma maneira muito sistêmica. E só para corroborar um pouquinho com o que você já está falando, quando a gente pensa nessa coisa da comunicação genética com o nosso passado, muita gente fala, pô, mas nós estamos em 2023, cara, para com essas ondas de ficar falando de genética. Não, cara, para a gente poder fazer uma modificação genética, nós precisamos algo perto de 70 mil anos para fazer uma mudançazinha pequenininha no nosso DNA. Então, você imagina quanto tempo levou para programar o DNA que nós temos hoje. E para a gente fazer uma conta aqui de cabeça, para quem está acompanhando a gente na live, moçada, nosso corpo tem 30 trilhões de células. Cada célula, cada uma, tem 20.500 genes. Cada uma. Cada gene tem a codificação para o funcionamento de alguma coisa no seu corpo. Cara, não é possível que em um quatrilhão de genes que você tenha no corpo, dá um pouco mais do que isso, a gente não tenha resposta para um bando de problema que a gente tem no nosso organismo, né? Só que aí entra a grande questão, que você é o especialista nisso. A gente precisa despertar essa porra, cara. Você precisa chacoalhar esse negócio em você. Se você não despertar, o gene tá lá, você passou uma vida inteira com aquele gene dentro de você e ele não fez nada. E gene é assim. Exato. Se você não provocar ele, ele não acontece, né? É exatamente isso. E às vezes as pessoas acham também que quando a gente fala isso, não é porque eu não vou largar a cidade, não, mas porque hoje a gente vive mais por conta da medicina, da tecnologia, mas eu não estou falando para você abandonar a cidade e a tecnologia. É inerente ao ser humano. Eu vi isso com índios, na época que eu servi o exército. Você chegava na aldeia dos Caripunas, no Amapá, quando o cara via que a minha lâmina militar lá cortava melhor que as lâminas primitivas deles, ele já largava dele e queria a minha. Por quê? Porque é inerente ao ser humano querer melhorar, querer evoluir. Agora, esse lapso de distanciamento tão repentino, como ele aconteceu da Revolução Industrial para cá, de você... Meu irmão, o cara quer comida, ele dá um iFood ali e a comida chega na porta de casa. O cara perdeu, inclusive, o processo todo da preparação. Isso tudo é muito rápido, isso pode ser nocivo de uma certa forma para a saúde. Então, não é para você abandonar em si a tecnologia, mas é para você ter esse estreitamento e ter esse contato. E não é difícil, como o Júlio bem colocou aqui, pisa na grama, meu irmão. Tem que aproveitar esse recurso. Se você quer realmente viver mais, não vai ser a custa de remédio, cara, não vai ser a custa de medicina, dessa medicina contemporânea. E eu falo isso principalmente pelo meu avô, pelas pessoas que eu conheço que viveram no mato e chegaram aos 90 e pouco, chegaram aos 100 anos. Você vai para o norte, para o nordeste, cara, algumas das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida não sabiam escrever o nome. E estavam lá na beirada de um rio, lá, pescando e vivendo da subsistência com saúde plena. Eu interagi com senhores lá que cortavam de machado, aguentavam muito mais do que eu trabalhando. Eles tinham essa robustez não só física, mas principalmente mental. Eu acho que o que mais derruba em si o ser humano hoje, com relação a esse quesito da sobrevivência do dia a dia mesmo, é a cabeça.